e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os outros. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O que, em suma, Paulo está dizendo sobre tudo isso que acabamos de ver. Paulo estava bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem futuras, nem poderes tivessem ainda poder sobre nós. Porque tais estados de poder espiritual jamais teriam o poder de se interpor na nossa relação com a graça de Deus. Ele diz isso embora lembrasse que, em outros tempos, todos nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o principado príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Mas esse tempo acabou, porque Jesus gritou: está consumado. Paulo sabia também que, embora não mais sob tais poderes, mas continuamos tendo que lidar com essas forças no nosso dia a dia. Porque a nossa batalha não é contra as expressões do poder humano e suas materialidades, mas contra principados, contra as potestades, contra as forças do mundo, destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Paulo olha esses poderes como forças rebeladas contra Deus ou como camadas de resistências ao entendimento humano da verdade. Mas não dá a eles nenhum poder autônomo. Afinal, essas forças, esses estados, esses poderes e ordens espirituais foram criadas como todas as demais coisas nos céus e na terra. Esses poderes são feitos de outra forma de energia. Aos nossos sentidos são invisíveis. Podem fazer parte da criação como qualquer outra criatura ou ente, tanto no mundo das coisas visíveis como na dimensão das coisas invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. Sim, tudo foi criado por Jesus e para Jesus. E de onde vem o poder deles sobre os seres humanos? Paulo nos diz que o poder dos principados e potestades espirituais alimenta-se da produção dos humanos, à semelhança da figura da serpente que se alimenta do pó da terra, ou seja, da produção dos humanos. E a maior produção humana que serve os melhores banquetes a tais poderes é a culpa. Eles se alimentam das produções da culpa que se transforma em pecado, em transgressão, instituição, cultura e religião. Sobretudo, eles alimentam-se do escrito de dívidas que a lei representava. Para nos livrar da força desses poderes, Jesus rasgou o escrito de dívida que havia contra nós e que nos era prejudicial. E assim despojou os principados e as potestades e os exibiu publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. A graça seca o poder desses bichos invisíveis,
Paulo, no entanto, diz que os principados e potestades aprendem a sabedoria de Deus com a igreja. Eles aprendem. Por incrível que pareça, é isso mesmo que Paulo diz. Pasme, mas é verdade. Na visão do apóstolo, é a multiforme graça e sabedoria de Deus experimentados pela igreja como vida liberta, pela graça de Jesus, aquilo que deixa os poderes espirituais em estado de perplexidade. O contexto no qual ele faz essas afirmações é de total importância para a nossa compreensão do significado desse aprendizado dos poderes invisíveis ante a manifestação das variadas expressões da graça de Deus sobre a igreja. Ele diz que essa é a razão dele, Paulo, ser o prisioneiro de Cristo Jesus por amor aos pagãos. E prossegue afirmando com outras palavras, mas que não significam nada diferente do que aqui eu estou fazendo uma síntese. Porque ele diz, pois o que ele diz em essência é o seguinte: se é que vocês têm ouvido acerca das dispensações da graça de Deus em mim e em favor de vocês, que não são judeus, tudo recebi como revelação. Assim me foi manifestado o mistério, conforme em poucas palavras escrevi a vocês. Meu desejo é que quando vocês lerem, possam perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. O fato é que por muitas gerações esse mistério esteve oculto dos humanos, mas agora o Espírito Santo os revelou essas coisas aos apóstolos e profetas do Evangelho de Jesus. E que mistério é esse? Ora, a revelação é simples, mas faz toda a diferença. Ou seja, o mistério que Deus nos revelou é que os povos de todas as culturas da terra, mesmo os mais distantes dos costumes judeus, são agora, por causa do que Jesus fez por nós, co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa da salvação em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Aliás, essa é a causa da minha vida e é por ela que eu me esforço. Meu chamado é dizer ao mundo inteiro que a porta está aberta para todos. Dessa boa nova eu fui feito ministro segundo o dom da graça de Deus que me foi dada conforme a operação do poder de Deus em mim. Paulo está dizendo. Imagine só a ironia, isso tudo foi revelado a mim, com tanta gente mais qualificada ou há mais tempo sabendo de Jesus, mas foi a mim que Deus decidiu revelar essas coisas com toda clareza. Logo eu, diz Paulo, logo a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar ao mundo inteiro as riquezas inescrutáveis de Cristo. O tamanho desse privilégio é inominável. Afinal, isto esteve oculto aos olhos de muita gente boa por séculos e séculos, mas Deus, livremente, por razões só dele, decidiu me escolher a fim de demonstrar a todos qual seja a aplicação do mistério que desde todos os séculos esteve oculto em Deus, que tudo e todos criou. E entre os mistérios dessa revelação que salva o mundo, há uma a mais. Ou seja, Deus quer que esse mistério da graça, que ninguém conheceu antes, seja agora também conhecido pelos principados e potestades por meio da igreja, e assim aos principados e potestades nas regiões celestes aprendam a sabedoria de Deus. Quando Jesus rasgou os escritos de dívida de todos os homens, os principados e potestades ficaram sem chão. Agora o poder deles depende de que os homens ou não saibam ou não creiam que já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Uma vez que os homens e mulheres creiam nisso, esses poderes perdem a força, pois vivem e se alimentam da culpa humana que nasce da certeza de dívida gerada pelas acusações da lei. Sabendo disso, Paulo ora a Deus a favor de todos nós que não somos judeus e não somos da descendência genética de Abraão, para que entendamos que agora todas essas genealogias perderam valor. O que vale agora é ter o coração cheio de fé na graça de Deus. Essa é a oração dos apóstolos. Foi isso que Paulo disse. Essa é a oração do apóstolo
Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vocês sejam robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. E oro também pedindo que Cristo habite nos corações de vocês pela fé. Só assim vocês ficarão plantados, arraigados e fundados em amor. Pois sem isso vocês jamais vão compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do mistério que a todos inclui nessa grande salvação. E mais que isso, diz Paulo, eu oro para que vocês possam conhecer o amor de Cristo que excede a todo o entendimento, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, vocês possam compreender a graça de Deus. E ele diz, olha, eu sei que se isso acontecer, vocês serão tomados de toda a plenitude de Deus. O apóstolo olha para essa tão grande graça de Deus revelada a todos os homens e se enche de amor extasiado. Então mais uma vez se derrama em louvor e ele exclama, aqui no capítulo 3 de Efésios, e ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensando, segundo o poder que em nós opera. A esse seja glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Desse modo, Paulo espera que a igreja cumpra o seu propósito de embasbacar o mundo espiritual, não pelas conquistas terrenas. O diabo não se impressiona nem com governador, nem com senador, nem com deputado, nem com ministro federal, nem com a força terrena dos cristãos. Os principados e potestades impressionam-se com a compreensão da graça de Deus pelos que têm fé em Jesus, e também pela nossa capacidade de expressarmos o aplicativo da graça em todos os possíveis contextos humanos e históricos. Para encerrar, Paulo diz que os principados e potestades se assustam quando uma nova versão e face da graça de Deus se manifesta aos homens. E eles, os humanos, a aceitam, acolhem, praticam, expressam na forma de amor, misericórdia e justiça graciosa. Essa é a vitória que vence o mundo, disse João, a nossa fé.